Eu quero falar sobre ambientes que produzem milagre. Você sabe que hoje é um ambiente propício para milagres, porque foi gerado um ambiente aqui através da adoração. Eu não sei se você percebeu, mas a adoração hoje não foi uma adoração normal. E todos os domingos a adoração não pode ser normal. Ela tem que ser extravagante, ela tem que ser algo que nós rompemos com toda essa estrutura aqui, vamos falar black aqui, e deixamos o céu pairar sobre esse lugar. Nós atraímos a glória, nós atraímos a presença de Deus sobre esse lugar. Hoje eu quero falar sobre esses ambientes que produzem o milagre de Deus. Existe um ambiente certo, existe uma forma como Deus libera, ou como Deus se manifesta. Os ambientes, eles são muito importantes no reino do Espírito. São muito importantes, porque os ambientes vão determinar a manifestação de Deus. Amém? E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor já se manifestou e vai continuar se manifestando aqui. Nós vamos ver a glória do Senhor manifesta aqui nessa casa, nessa manhã, porque o Senhor está nessa casa. Amém? Curva sua cabeça comigo. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos dá, por esse último domingo desse dia 31 de maio, Pai. Pai, hoje o Senhor falou no meu espírito, é uma nova estação. Esse último dia, Ele está determinando da estação que nós vamos viver nesse segundo semestre, Pai. Eu quero declarar que será uma estação poderosa, meu Pai. Será uma estação da manifestação da Tua glória, da Tua presença. Eu declaro, Pai, que milagres, Senhor, acontecerão durante esse outro semestre de 6 meses. Eu quero declarar a glória do Senhor manifestando de forma sobrenatural, Pai querido. Pai, nós declaramos o Teu reino, nós declaramos a Tua vontade, nós declaramos que a Tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crer, Pai querido. E a Tua palavra é uma semente que vai ser plantada em terras férteis aqui. Cada coração aberto vai receber a poderosa semente, e eles não vão sair daqui da mesma forma, eles não vão sair daqui com a mesma visão, mas a sua visão será ampliada. Eu quero declarar uma visão maior para enxergar as realidades do Espírito, uma percepção maior para você caminhar no sobrenatural. Eu declaro a glória que o Senhor disse que a glória da segunda casa, que é Cristo em nós, é maior do que aquela do templo, do que aquela que Moisés contemplou. Essa é a glória da manifestação da verdade de Cristo em nós. Pai, nós te damos honra, nós te damos glória, e nós declaramos, ó Pai, que nós amamos a Tua presença, Pai. A Tua presença é tudo que nós desejamos, ó Pai. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, diga: o ambiente que você cria determina aquilo que você produz, ou determina aquilo que você terá. É interessante que quando Jesus ele entra na casa de Jairo, Jesus ele manda algumas pessoas sair daquela casa, porque o que Jesus iria realizar naquela casa precisaria ter um ambiente específico. Um ambiente de incredulidade, Jesus não poderia realizar aquele milagre. Então é interessante que quando Jesus está indo a caminho da casa, já tem pessoas chorando, já tem pessoas falando, e essas pessoas que falam, essas pessoas, elas atrapalham muitas das vezes o ambiente do mover de Deus. Jesus ele tem que tirar as pessoas, separar, mas quando ele entra na casa de Jairo, a Bíblia fala que o milagre acontece. O milagre acontece. Existem casas que o Senhor tem prazer de estar, mas existem casas a qual não dão prazer para o Senhor estar. Você conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia conta que certa vez Jesus, na tipologia de homem, ele visitou a casa de Abraão, e ele sentou com Abraão, ele comeu com Abraão, ele teve comunhão com Abraão. Mas a Bíblia diz também que esses anjos, ou a tipologia de Jesus, foi até a casa de Ló, mas não entrou na casa de Ló, porque nem todo o ambiente atrai a presença de Deus.
Deus está em todo lugar, mas nem todo lugar Deus manifesta a sua presença. Nós vemos em certos lugares na Bíblia que também Jesus não pôde operar muitos milagres, porque o ambiente não era favorável, porque o ambiente era um ambiente de desprezo, o ambiente importa. Quando corações estão unidos, quando corações estão abertos, quando corações estão desejosos pelo Senhor, a presença de Deus começa a se manifestar. E eu tenho certeza que nessa manhã o teu coração está aberto e precisa estar aberto para aquilo que o Senhor vai derramar aqui nessa manhã. Quando Jesus ele fala com aquela mulher, aquela viúva, a qual Jesus vai dar uma instrução para ela, qual o profeta dá uma instrução para ela, e diz para aquela mulher recolher muitos vasos, vasilhas, porque Deus, através do instrumento do profeta, disse para ela: separa vasilhas, vai para dentro da tua casa com muitas vasilhas que você emprestou e fecha a porta. Por que fecha a porta? Para ninguém ficar olhando e impedir um milagre que Deus ia fazer. Tem coisas que Deus tem que ser específico para nós, porque os ambientes determinam o lugar, a manifestação do milagre. Eu quero falar para você, nessa manhã você tem que estar desejoso pela presença do Senhor, desejoso para o ambiente, para que o Senhor possa se manifestar. E eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar. Quando você governa um ambiente, irmãos, aquele ambiente, ele pode se tornar diferente. Você tem um ambiente da sua casa, você determina o que acontece na sua casa. Se você governa a sua casa e o seu governo é um governo de paz, a sua casa é um lugar de paz. Mas se o governo que você governa sobre a sua casa não é um governo de paz, talvez é um governo de discórdia, de discussão, porque nós precisamos aprender a governar os ambientes, porque você vai ter aquilo que você tolera, não pode reclamar daquilo que você tolera, irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas eu declaro que essa casa, que somos nós, a igreja, é uma casa de paz, é uma casa poderosa em Deus, para manifestação da vontade de Deus. Você está aqui para trazer a vontade de Deus, o governo de Deus à terra, para manifestar Cristo aqui na terra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita aonde? Em seres humanos regenerados. Deus habita na sua nova criação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos Deus residindo dentro de nós. Sempre foi o desejo de Deus habitar na sua criação. Eu não sei se você sabe, mas o Éden foi revelada a vontade de Deus de estar junto com o homem. O Éden revela o desejo de Deus de se manifestar, de se dar a conhecer ao homem, de caminhar com o homem, de estar com o homem. O tabernáculo de Moisés revela Deus de novo tentando uma outra vez estar junto com o povo. O templo de Salomão revela de novo a vontade de Deus em estar com o povo. A arca da aliança revela também Deus querendo estar junto comigo e com você. E eu começo a ministração em 1 Coríntios 3, versículo 16 a 17, e Deus vai dizer para mim e para você assim, através do apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Uau! Irmãos, tem certas coisas que nós vamos entender na nova aliança. Nós não dizemos traga o seu dinheiro ao altar, porque isso aqui não é um altar. Isso aqui é tablado,
carpete, o altar é você. Na nova aliança, Deus não habita mais em móveis. Deus não habita mais em certas coisas, como havia uma cortina que separava a arca da aliança onde Deus habitava. Não, Deus não habita. Deus habita, não habita em coisas feitas por mãos humanas. Deus habita naquilo que Ele criou. Deus habita na própria criação que Ele criou, que sou eu e você, homens e mulheres regenerados. E esse versículo, nós vamos caminhar um pouco nele. É tão interessante, porque cada vez que nós nos reunimos aqui, nós somos casa de Deus. Individualmente você é tabernáculo, você é um santuário, mas casa de Deus só pode ser na unidade. Não tem como ser casa de Deus no individual. É o que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois tabernáculo de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o tabernáculo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ok, então entenda uma coisa: quando eu olho aqui para casa espiritual, é Deus habitando entre nós. Quando eu olho aqui para o santuário, é individualmente, é Cristo habitando em mim. Agora, a Bíblia vai dizer também que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Não somos pedras mortas, pedras vivas que edificam a casa de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para Ele, pedra que vive. Esse está falando de Cristo. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E ele vai dizer: também vós, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Vós sois o quê? Espera aí, quando nós chegamos aqui nessa manhã e nos reunimos, nós somos o quê? E o que o Senhor fez nessa manhã? Ele manifestou nessa casa espiritual, porque o ambiente ele importa, casa espiritual. Mas você também é uma pedra viva. Diga pedra viva. Você não é uma pedra morta. As nossas células, irmãos, é uma casa espiritual. A célula que nós caminhamos não é uma reunião numa casa, não, é uma casa espiritual, é a habitação de Deus, é onde Deus habita, é onde nós nos reunimos para trazer a manifestação de Deus, porque aonde 2 ou 3 ou mais se reúne, Deus se manifesta, Deus estabelece o seu governo, estabelece a sua vontade. Diga para a pessoa do lado, diga: você é uma pedra viva. Diga: você não é uma pedra morta. Diga: você é uma pedra que está sendo lapidada. Diga: você é uma pedra que foi lavada pelo sangue. E o Espírito Santo está burilando essa pedra, está arrancando as hastas, está arrancando tudo aquilo que precisa ser arrancado para poder ser encaixado no lugar certo da construção. Tem gente que acha que serve o Senhor sem ser igreja. Não tem como, irmão. Porque a Bíblia diz que você é pedra viva. Do que serve uma pedra se ela não cumprir o seu propósito? De que serve o Home Depot se não construir uma casa? Porque o Home Depot é muito bonito, nós vamos lá e ficamos vendo as ferramentas, vendo os materiais, as coisas, mas aquilo ali de nada vale se não tiver um propósito de edificar algo, de construir uma casa. Eu e você também, se não estivermos juntos na construção, não cumprimos o propósito de Deus, porque casa espiritual somos nós, é a igreja. Então cada célula que se reúne, cada reunião, não é um lugar bom de estar numa sexta-feira, não, é a casa espiritual, aonde vem o poder de Deus, aonde vem a glória de Deus, aonde pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas conhecerão o Senhor, porque ali o Senhor manifesta. Isso é casa espiritual. A nossa visão que nós caminhamos, não fazemos a célula apenas ser um lugar bonito de estar, um lugar de estratégia de crescimento, não, é a estrutura que nós caminhamos para a manifestação da casa de Deus. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 21, de 12 a 17,
nós vamos ler aqui a respeito de Jesus, nosso Senhor, quando Ele entra no templo. E a Bíblia vai dizer, nós vamos ler que Jesus, Ele expulsa pessoas, os cambistas que estão ali. Jesus vira as mesas. Jesus, quem olhou para Jesus, eu penso que até se assustou da forma e da reação que Jesus... Deus, que eles chamavam de casa de Deus, estava uma bagunça. E quando nós olhamos, nós vemos em Mateus capítulo 21, de 12 a 17, eu quero falar sobre 4 características de um ambiente que deve ter na casa de Deus. Diga, 4 características que deve ter em um ambiente onde se chamamos casa de Deus. Olha o que diz o verso, diz assim, Mateus 21, de 12 a 17, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, Jesus ao entrar no templo, Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse: está escrito, a minha casa será chamado casa de oração. E ele diz assim: vós, porém, a transformai-vos em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos que vieram até ele, coxos que vieram até ele, e os curou. Mas vendo os principais, os sacerdotes e os escribas, as maravilhas, meu Deus, onde Jesus está, Ele faz maravilha, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos que declaravam em canções, hosanas ao filho de Davi, a religião se levanta e se indigna e diz: para que tudo isso? Perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Nunca leste que da boca dos pequenos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu para a cidade, para Betânia, onde ele pernortou. Obrigado. Aleluia. É interessante essa passagem. Jesus, ele entra dentro do templo, irmão. Jesus, ele pega, ele vira as mesas, ele espanta os vendedores, os cambistas, ele abre todas as gaiolas, as pombas. Para que as pombas, pastor? As pombas eram compradas pelos pobres para ser oferta pelo sacrifício, porque lá tinha pombas, lá tinha vários animais que eram separados para oferta. Você chegava e você não poderia chegar diante de Deus de mão vazia. Você não podia chegar diante de você tinha que ter alguém para ser o seu representante, para que aquele animal viesse a ser morto, o seu sangue representava que ele morreu, e havia agora perdão de pecados limitado. Mas quando Jesus entra dentro do templo, Jesus, ele se indigna. Irmãos, eu vou falar uma coisa: existem coisas que você tem que se indignar. Só pessoas indignadas com certas situações, elas avançam. Pessoas que são passivas, muitas vezes elas ficam paradas, mas quando você tem uma causa, às vezes você entra numa indignação santa para avançar, para conquistar. E aqui Jesus, quando entra no seu espírito, ele se indignou, ele falou: ei, isso aqui está fora do padrão, isso aqui está fora do desenho, isso aqui não é casa não de Deus, isso aqui virou casa de bandidos. Meu Deus, é o que ele falou, de salteadores, de negócio. E ele diz que a casa, que ele diz é a casa, que é aonde é a casa de santidade. Olha o que a Bíblia vai dizer, interessante, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. O que nós começamos aqui nessa manhã? Vós, porém, a transformais em covis e salteadores. E depois a Bíblia diz que Jesus, ele começa a curar os cegos, e tem aqui algo específico sobre isso: cegos e coxo. Por que Jesus não curou outro tipo de enfermidade? Só mencionou 2. Porque ele está dando ele está dando aqui para nós algo para mim e você visualizar. Cegos é aqueles que não conseguem ver a manifestação
da glória de Deus. E coxos são aqueles que estão paralisados para o mover de Deus e aquilo que Deus está fazendo na terra. É por isso que olhos espirituais têm que ser abertos. E quando os olhos espirituais são abertos, você consegue caminhar nas realidades espirituais que você está vendo. E o que Deus quer remover de nós é toda a cegueira espiritual e toda a paralisia espiritual no meio da igreja. Diga, um ambiente de santidade. A primeira coisa que vemos no Senhor é purificando o templo. Por quê? Porque o ambiente da presença de Deus é um ambiente de santidade. Diga, santidade. A Bíblia diz em Salmos 93, versículo 5, vai dizer assim: fidelíssimo são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo. A tua casa convém a santidade. E é interessante que aqui quem está falando é Davi. Davi é profeta, irmãos. Quando Davi está profetizando aqui, Davi está profetizando que a casa de Deus, ela convém à santidade. E é interessante que nós somos hoje o quê? O que você é? Ele tem um zelo extremo sobre a casa dele. Quando Jesus entra naquele templo, Jesus se indigna. Mas eu quero falar, é porque Jesus tem zelo. Hoje, eu e você que aceitamos o Senhor Jesus, hoje nós somos casa de Deus. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Então nós somos a casa de Deus. Assim, a santidade nos convém. Diga assim, santidade me convém. E sabe o que a santidade quer dizer? Essa palavra convém, ela tem um significado. O convém é embelezar. Isso quer dizer que a santidade do Senhor em nós, que é Cristo, traz beleza. Porque santidade não tem a ver naquilo que eu me torno. Santidade tem a ver naquilo que eu sou, numa nova criatura. Porque tem pessoas que falam, você tem que ser mais santo, santidade não é algo que se alcança. Santidade é algo que você se tornou e manifesta agora essa vida. Porque o Espírito Santo é que habita em você, é Ele que é santo. Mas a manifestação dEle expressa a beleza da casa adornada. Aleluia. Eu vou falar uma coisa, santidade é ser separado. Irmãos, sabe o que é ser separado? Você é único. Olha para a pessoa do lado, diga, você é único. Sabe no que existe valor? Valor não existe em ter muitos carros parecidos ou muitos objetos parecidos. Valor realmente é dado quando algo é único, quando um carro é único, quando uma fabricação. Só existe um desse tipo. E eu quero falar para você, só existe um desse tipo aqui na terra, que é você. Por isso que você não é comum, por isso que você não faz o que todo mundo faz. Você é separado, você tem um valor que nenhum outro tem valor. Por quê? Porque quem determina o valor é aquele que paga. E quem paga é que determinou o valor. Nós fomos comprados, não foi com sangue de bode, não, nós fomos comprados por um sangue do próprio Deus aqui na terra. E o pagamento determina se tem valor ou se não tem valor. E Jesus, Ele tem zelo pelaquilo que é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você não é comum, não. Você demonstra ao mundo a beleza do Filho, a manifestação de Cristo. Aleluia. O pecado na tua vida é um engano, irmão. O pecado na tua vida é uma mentira. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo, ele vai dar 3 afirmações tão violentas. E o apóstolo Paulo, eu ouvi esses dias, eu achei maravilhoso. Era para ser, o 5º evangelho. Por quê? Porque é maravilhoso. Ele vai trazendo numa forma prática aquilo que aconteceu da obra do Calvário, nessa nova aliança. Ele vem desvendando os mistérios ocultos que estava todo em Cristo Jesus, que é Cristo em nós, a casa espiritual, o templo de Deus se movendo aqui na terra. Oh, meu Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14, eu quero caminhar com você, só tenho que cuidar do horário. Aleluia.
Assim também, Romanos 6, 11 e 14, aleluia, Senhor. Eu estou com expectativa demais, irmãos. Assim também vós, o quê? Mortos para o pecado, mas vivo em Cristo Jesus. O próximo versículo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Me dá um pouquinho mais de retorno, fazendo um favor. De maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereceis cada um os seus membros ao seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos, diga oferecei-vos, a Deus como o quê? Ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como o quê? Diga por mão do lado, você é um instrumento de justiça. E ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia. Sabe por que há poder de ressurreição? Porque eu não vivo um evangelho de regra, eu vivo um evangelho de realidade. Cristo é a minha realidade, Cristo é a minha vida. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é poderoso. Vamos aqui, presta atenção agora. Paulo ele diz que precisamos nos considerar mortos. Tem gente que está tentando morrer. Ai, pastor, a vida é muito difícil, eu estou tentando não pecar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está tentando falar para você pare de pecar ou peque menos. Não, ele está falando para você, entenda, você morreu para Adão, para essa natureza, não tem mais como. Você que era um produtor de pecado, a fábrica foi fechada, foi falida, e Deus abriu uma nova, e a nova é constituída pelo Filho. Meu Deus do céu, aleluia. Mas muitas vezes você se olha como alguém pecador, miserável, que está tentando agradar a Deus para merecer uma bencinha de Deus. É o irmão que vem aqui com medo do gafanhoto, do cortador, do migrador. Deus vai me pegar se eu não... Eu falei, ele já te pegou, irmão, colocou nos braços dele, falou, quem vai arrancar ele dos meus braços? Ele é meu. Aleluia, glória a Deus. Quem intentará acusação contra o seu escolhido? Se é ele que me justifica. Se ele declarou que eu sou justo, quem é você para dizer que eu não sou? Você não vive pelo que você vê, você vive pelo aquilo que ele declarou. Isso se chama fé. Fé não é ver perfeição, fé é acreditar naquilo que ele diz. Esse texto é maravilhoso, irmão. Eu posso ficar aqui fazermos aqui uma série desse aqui. Eu quero ver até onde nós vamos aqui. É interessante que esse texto é uma imagem, uma paisagem muito importante, porque Paulo está mostrando a realidade da nova natureza. Paulo está mostrando agora que aquilo que te dominava, aquilo que te governava, perdeu o controle, perdeu o domínio. O pecado que era o Senhor, Adão, a natureza caída, deixou de existir. Ele falou, foi crucificada com Cristo, foi falida. Você estava em Adão, agora você não está mais em Adão. O que Paulo está dizendo agora é que na graça nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. É isso que ele fala, e é por isso que ele vai dizer, considerai-vos morto para o pecado e vivo para Deus. Paulo não está dizendo, tenta morrer. Não, ele está dizendo, considerai como verdade algo que Cristo já conquistou para você. É uma verdade, você já foi crucificado com Ele, mas ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele para uma nova vida. E é interessante que quando Jesus morreu, eu morri. A cruz determina. Romanos 6:6 diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho, sabendo isso que foi, diga é passado, não é que vai ser, não é que vai tentar ser, foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E a palavra de novo diz considerai. Sabe o que é considerar? Reconhece,
Trata isso como verdade, concorda com aquilo que Deus está falando. Deus já declarou, você já morreu com Ele, mas ressuscitou com Ele também. Essa é a verdade. É que o problema de muitos cristãos, que eles se veem ainda como pecador. A imagem está errada, a identidade está errada. Eles tentam agradar a Deus, e aí eles fazem o quê? Eles tentam chegar diante de Deus, mas eles declaram palavras simplesmente para dizer: Senhor, eu sou pobre e miserável. O Senhor fala assim: eu não ouço pobre e miserável, eu só ouço filho. Aleluia! Porque a oração de um justo é que pode muito ser feito. Não é a oração de um miserável pecador. É que como você se vê, é a forma que você caminha. A sua ótica tem que mudar. A cruz, irmãos, entenda aqui, a cruz não apenas perdoou nossos pecados, mas ela também tratou com a nossa natureza de pecado. Aleluia! Diga: a cruz é maior que os meus pecados. Aleluia. Paulo não está dizendo: sinta-se morto, faz de conta, tenta morrer. Não. Lute para morrer. Tem irmão que vai para a religião, irmão, tenta, irmão. Você vai conseguir. Isso é força da carne. Na carne você não chega em lugar nenhum. Se a vida do Espírito não se manifesta, irmão, é obra de carne. Eu vou tentar melhorar, não existe melhoramento. Você recebeu uma nova vida, existe uma renovação de uma nova mentalidade, de uma mente do alto. Não existe melhoramento de vida. Temos que melhorar, não tem que melhorar. Você tem que manifestar quem você já é. O que Paulo está dizendo é: considere-se morto. Você está morto para o pecado. Isso é uma questão de fé na obra consumada. Você crê na obra consumada? Então é um fato, é verdade, acabou. Você está morto, você é uma nova criatura. Você não tem como você ser mais justo do que você é hoje diante de Deus. Ai meu Deus, agora o negócio pegou, né? Porque a tua justiça não vem do que você faz, a tua justiça vem daquilo que Ele fez. Se você tiver que fazer alguma coisa para se tornar justo, você vai viver pela lei, e aí você vive debaixo do pecado. Porque nós que não vivemos do pecado é porque fomos livres da lei. É que Tiago falou aqui: eu casei agora com a graça, e o que eu posso fazer? Não vivo mais para a lei. Mas tem lugar que eles apresentam Moisés em todo culto, e as leis, e as tábuas da lei. Aleluia. Tem gente que ama Moisés. Eu acho Moisés incrível. A Bíblia diz que ele foi fiel como servo, mas Jesus é como filho. Eu prefiro seguir o filho. Eu acho que eu prefiro seguir um filho do que um servo. A Bíblia diz que Moisés, irmãos, Moisés foi algo incrível. Eu não tiro o mérito de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem incrível, porque Deus, quando vai dar a planta da casa, Deus vai falar: Moisés, a planta do tabernáculo tem que ser especificamente, igualmente a planta que eu te der. E ele fez igualzinha que Deus mandou. É por isso que na casa de Deus, que somos nós, você não faz o que você quer. Você não vem aqui com muitas ideias maravilhosas, não. Já existe uma planta, já existe uma visão. Você só tem que caminhar no mesmo Espírito para caminhar nessa visão. Porque na carne, na boa ideia, nós vamos nos frustrar. Mas no Espírito vai haver unidade. Diga: o meu velho homem foi crucificado. Diga: eu nasci numa nova natureza. Agora a minha identidade não é mais definida por Adão, a minha identidade é definida por Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. A transformação começa quando nós concordamos com o que Deus está falando. E eu quero falar para você nessa manhã: é bom você concordar, porque isso é maravilhoso. E ele vai dizer uma coisa: não ofereceis os membros do vosso corpo ao pecado. Interessante. Paulo agora vai falar de uma escolha. Escuta aqui, nós temos uma escolha? Claro que temos. Santidade se manifesta. Santidade é a vida do Espírito. Santidade é viver em unidade, é viver em comunhão, é numa célula unida. Às vezes tem pessoas que vêm para trazer divisões. Isso aqui não é casa de Deus. Casa de divisão, Deus não habita em casa de divisão. Deus habita em casa de unidade. A igreja é uma casa de unidade. Isso aqui tem que ser unido. E só homens e mulheres no Espírito entendem as coisas espirituais. Aleluia. Mas agora Paulo vai dizer: não ofereceis o vosso membro do vosso corpo ao pecado. Então temos uma escolha. O pecado, diga, perdeu o domínio sobre a minha vida. Diga, perdeu o domínio.
Mas eu decido se eu vou cooperar com Deus ou se eu vou cooperar com o inimigo. É uma escolha. É uma escolha na minha vida. O pecado perdeu o domínio. Paulo vai dizer assim: aonde abundou o pecado? E os romanos falaram: tá bom, então vamos pecar bastante, porque quanto mais nós pecamos, mais graça. Paulo está falando: você não entendeu nada, você morreu para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Antigamente você tentava não pecar, mas porque você nasceu numa natureza pecaminosa, o que uma natureza pecaminosa faz é pecado. Você nasceu num pé de pecadeira, então você era cheio de pecado. Mas quando Ele nos arrancou do pé de pecadeiro, Ele nos plantou na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vai ser feito. Porque você mudou de endereço, meu querido. Você mudou de natureza. Pé de pecado é pecadeiro. Agora a oliveira viva é que libera o óleo da unção. Meu Deus do céu, aleluia. O pecado perdeu a força. E a palavra aqui, obedecer, aqui nos traz uma ideia, uma colocação de disposição. É como eu coloco os meus olhos à disposição de quem? De Deus? Ou do inimigo, ou do pecado? Você tem opção, porque os meus olhos são instrumentos de Deus. Agora eu posso usar os meus olhos aqui para ser um instrumento à disposição de Deus ou do pecado. A minha língua, ela pode ser o quê? Ela pode ser colocada à disposição do pecado e falar coisas más, ou ser colocado à disposição de Deus em abençoar, em edificar a obra. E as minhas mãos, ou elas servem para pecar, ou elas servem para o reino de Deus. Então o que Paulo está dizendo, você tem uma escolha, mas o pecado não tem mais domínio na sua vida. Então não tem desculpa para dizer: eu fico tentando, eu não consigo. Não, o pecado não tem mais domínio. Talvez você vive pela lei, e aí a força da lei é o pecado. Você tem que casar com a graça e ver que a graça é a liberdade da manifestação do poder da vida de Cristo em nós. Diga: eu tenho um Senhor. Eu tenho um novo Senhor. Você mudou de império. Estávamos mortos, pedra morta. Estávamos mortos em delitos, em pecado. Mas Ele nos deu vida, juntamente com o Seu Filho, e nos ressuscitou. E nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Muito acima de demoninhos, principados, potestades. Porque você está no lugar de governo, você está no lugar de autoridade. Mas o ambiente que você governa é o ambiente que você tem. É você que decide colocar os teus olhos para olhar naquilo que é bom, para ouvir aquilo que é bom, para falar daquilo que é bom, tuas mãos para tocar naquilo que é bom. Porque Paulo está dizendo: você morreu, a sua morte é uma morte verdadeira. Você não está morto espiritual, não, você é uma pedra viva. Ele está falando: você é uma pessoa que foi ressuscitada com Cristo Jesus. Primeiro vem a sua identidade, depois vem o seu comportamento. É que muitos lugares eles querem mudar comportamento. Você tem que parar de pecar. Pastor, você não fala sobre pecado, você não fala sobre santidade. Não, eu estou mostrando quem você é. Porque quando você descobre quem você é, não precisa ficar lidando com fruta podre. Tem que lidar com a raiz. Fruta podre não resolve nada. Tem que arrancar a raiz e entender quem você é agora. Porque você vive pelaquilo que você crê. E quando você crê que você é uma nova criatura, que você já não vive mais debaixo da opressão do diabo, debaixo do poder das trevas, que o pecado não tem mais domínio sobre você, e que você faz parte de uma nova natureza, você vive de acordo com aquilo que você crê. A tua vida muda automaticamente. Não é um tentando obedecer a Deus, não é um tentando agradar a Deus, não, é uma vida se manifestando. Porque primeiro eu fui ressuscitado com Ele, e depois eu ofereço a minha vida a Ele. Eu não ofereço primeiro. É por isso que na nova aliança, na lei falava: você tem que amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas o mandamento da lei é porque Ele nos amou primeiro, é que eu posso amar Ele. A lei manda você amar a Deus acima de todas as coisas. Eu te pergunto: quem amou Deus acima de todas as coisas? Só um amou Deus acima de todas as coisas: o próprio Filho. E Ele, sabendo que você não dava conta de amar Ele acima de todas as coisas, Ele te matou e colocou nele. E nele nós estamos satisfeitos em Cristo. Isso é a troca do Calvário, irmão. Isso é graça, isso é favor imerecido. Como que a religião diz? A religião, ela tem algo que ela diz assim: se comporte e você vai ser aceito. O que a graça vai dizer para nós? Você foi aceito
você pode se comportar bem agora. Você vive no descanso, você vive na paz. Porque a lei demanda sempre sobre a minha vida. A lei demanda sobre você tem. E a graça é o céu, eu te dou, você pode, eu estou com você. A lei sempre vai demandar, seja santo, a graça faz, eu já te fiz santo, agora manifesta a santidade que é em você. A lei sempre vai apontar para o homem, a graça sempre aponta para a supremacia da graça, do favor, da obra do Calvário, na cruz do Calvário. Você quer glorificar a obra do diabo ou a obra de Cristo no Calvário? É por isso que o Evangelho não é um Evangelho. O Evangelho é para dizer que os teus pecados, se você aceitar Jesus, teus pecados vão ser perdoados, você vai nascer de novo, vai ter uma nova vida, você vai ser amigo de Deus, amado dele, e ele tem planos maravilhosos para você. Esse é o Evangelho de boas novas. Mas tem gente que prega o Evangelho de condenação, e o Evangelho de condenação não salva, ele só te condena, e quanto mais você condena, mais aquela pessoa não quer. Agora, quando você mostra que tem alguém apaixonado por você, que te ama tanto, que não quer que você viva da forma que você está vivendo, e quer transformar a sua vida e fazer a vontade, e fazer com que você venha a ser transformado na forma que Ele te criou. Amém? Vamos lá. Meu Deus do céu, esse tempo passa. Instrumento de justiça. A palavra instrumento pode ser traduzida também como arma. A ideia aqui, irmãos, quando Paulo fala, você é um instrumento, diga um instrumento de justiça. Então esse instrumento é como uma arma. A ideia aqui é que os nossos membros se tornam arma nas mãos do Senhor. Antes você vivia para um propósito. Qual era o propósito? Eu vou falar uma coisa para você. Quem está em Cristo vive conforme Cristo. Quem está em Adão vive conforme. Não tem como você falar para uma pessoa, para de beber, para de fumar, para de prostituir, para. Por quê? A não ser que ele nasça em uma outra natureza. Porque todo o esforço dele vai chegar uma hora que ele não vai dar conta, vai ser ruim demais. Então ele tem que entender que agora ele tem que mudar de reino, ele tem que mudar de lugar, ele tem que mudar de posição. Porque às vezes nós fazemos o evangelho disso, de alguém tentar, primeiro você vem, depois Deus te aceita. Não, Ele te aceitou primeiro. E porque Ele te aceitou, Ele te lavou, Ele te regenerou, você é uma nova criatura, e agora viva essa nova criatura. Mas quando Ele está falando aqui de instrumento de justiça, antes nós servíamos o pecado, nós éramos instrumento do diabo, mas agora mudou. Mas agora você é justiça na casa de Deus. Diga, isso aqui é a casa de Deus. Diga, a casa de Deus. Isso aqui agora você é um instrumento de justiça. Não é a nossa justiça, não é aquilo que eu produzo pelo esforço humano, não é na base do meu tentar, é a justiça que vem pela fé. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Então agora, se oferecer como arma de justiça, significa que a minha boca, ela proclama a verdade. Os meus olhos, eles olham a verdade. Que as minhas mãos servem o próximo. Que os meus pés, eles caminham no evangelho de boas novas. Que o meu dinheiro serve o reino de Deus. Eu sou um instrumento, eu abençoo aonde eu estou, pessoas vão ser abençoadas. Que a nossa vida agora manifesta a natureza que habita em nós, uma natureza que habita dentro de mim. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Aleluia, aleluia. Vamos para frente. Diga, nossa santidade é Cristo. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 1:30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, na qual se tornou da parte de Deus, diga, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, se glorie na minha santidade, se gloria como eu sou bom. Aquele que se gloriar, se glorie, porque Ele que me justificou, que me santificou, que me trouxe a redenção, é Ele que me deu uma nova posição. Então, irmãos, tudo é Cristo. Diga para a pessoa do lado, diga, tudo
Diga: tudo é Cristo. A lei exige você ser santo, mas nunca te dá o poder de fazer santo. Mas a graça, ela te dá o poder para você caminhar na santidade. Porque vem de Cristo. Então não é uma coisa, santidade não é uma coisa que eu vou tentar. Pastor, se esforça. Não. Por quê? Porque eu não me glorio em mim. Eu me glorio na obra do Calvário, na obra consumada. É por isso que Jesus disse: está o quê? O que é consumado? Finali. Não é uma obra em continuidade, é uma obra feita, realizada. E Paulo vai dizer: se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, a qual o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Diga: o mundo está morto. Diga: morto não fala, morto não ouve, morto não vê, morto não expressa. Então o mundo não tem mais parte de você. Eu quero dizer, você morreu para o mundo. Você nasceu para um novo reino. É o reino do Filho do seu amor. Santidade é saber que nós somos povo exclusivo, santo e separado de Deus. Diga: santidade. Deus tem zelo pela sua vida. Deus tem zelo pela sua vida. Santidade é a manifestação do zelo de Deus pela nossa vida. A segunda coisa que acontece aqui, um ambiente de oração. Quando fala no versículo 21 e 13, vai falar sobre esse ambiente de oração. Logo Jesus, depois de ter purificado a casa, Ele disse: essa casa é chamada casa de oração. Aonde é a casa de Deus? É uma casa de oração. É uma casa onde filhos chegam para concordar com Deus. Porque a oração é a chave poderosa que Deus te dá para trazer a manifestação do céu na terra. E é interessante que quando nós entendemos essas verdades, nós entendemos que quando nós chegamos na célula e nós começamos a orar, o que acontece? Ali é casa de Deus. E aonde tem casa de Deus tem oração. Aonde tem casa de Deus tem manifestação. Aonde tem casa de Deus tem santidade. Aonde tem casa de Deus tem o poder que vai se manifestar de Deus também. A célula é um ambiente de oração um pelos outros. É uma casa espiritual. A igreja é uma casa espiritual. Mateus 18 e 19 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado tudo que ligares na terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em verdade vos digo que se quanto? Entre vós concordar na terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes será concedida por meu Pai que estás no céu. O que é a oração? A oração é uma oração. Eu concordo, eu declaro, nós declaramos que a enfermidade não tem mais domínio. Nós declaramos que nós não somos mais pecadores, que nós somos uma nova natureza. Nós declaramos que essa casa é uma casa espiritual de oração. É um orando pelo outro, é um declarando palavra de poder pelo outro, porque a minha casa, que sois vós, é casa de oração. Essa é a casa da nova aliança. Mas ele vai dizer também, ele vai dizer algo em Mateus capítulo 14 diz assim: viram a ele no templo cegos, coxos, e ele os, diga, curou. Diga: essa casa espiritual, unida em oração, aleluia, unidas em oração, ela também expressa poder. É interessante que de repente foi chegando enfermos. Sabe o que Jesus fez? Curou. Porque um ambiente de poder, a casa de Deus não pode ser uma casa qualquer. A tua célula não pode ser uma célula qualquer. Essa igreja não pode ser uma igreja qualquer. Porque esse lugar é um lugar de poder, é um ambiente de poder. E o ambiente de poder, ele vai atraindo a manifestação da glória de Deus. Aleluia.
vou declarar que quem era coxo vai começar a andar, que quem era cego vai começar a ver, que vai haver como aconteceu no vale de ossos secos, que eles começaram a reviver, que ossos começaram a juntar os seus ossos, carne, veio pele, veio o Espírito de vida e os encheu e o tornou eles um exército poderoso. É isso que nós vamos viver daqui para frente. A igreja é a casa espiritual, você é uma pedra viva, e nós orando, e nós unidos, e nós aqui declarando, o poder se manifesta de Deus aqui, porque essa é a casa que Deus quer estar. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé aqui. Nós vamos exercitar o que nós aprendemos aqui, mas tem a última coisa que eu não posso deixar. Jesus entrou no templo e falou: minha casa não é essa, não é casa de salteadores, não, minha casa é casa de oração. O meu ambiente é um ambiente diferente, é de unidade. E ele vai dizer: minha casa é uma casa de poder, ele cura. Mas de repente houve uma canção lá, de umas crianças começaram a cantar. E quando eles começaram a cantar, a religião se levantou. E a religião, quando se levanta, fala: que é isso? Você está vendo o que eles estão falando? Porque eles falavam hosanas, 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 e eles clamavam hosana, e a religião se levantou. E Jesus vai falar assim: é que da criança, é que dele sai o perfeito louvor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre a adoração do seu povo. Eu vou dizer uma coisa: se você não entender isso, irmão, eu vou falar. Você quer atrair a presença de Deus? Você é casa, você é presença de Deus aqui na terra. Você é casa de oração. Você está unido num propósito. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz também que a casa é a casa que adora a Deus, é a casa que reconhece que Ele é o Senhor. É um ambiente de louvor, é um ambiente de celebração, é um ambiente de vida, é um ambiente de alegria, é um ambiente de paz, é um ambiente de celebração. O que aconteceu aqui é casa de Deus nesse louvor da manhã, porque houve alegria, celebração, e houve pessoas declarando. E eu quero que você agora comece a declarar, porque nós somos casa, e nós vamos adorar e louvar o Senhor agora, porque esse é um ambiente que o Senhor realiza milagres. Esse é o ambiente que Jesus realiza milagres. Vamos adorar o Senhor. Oh, aquele louvor agora. Casa que é santa, separada. Santa, separada por Ele, incomum, tem valor. Casa de oração, casa de cura, de poder, e casa de louvor. Esse é o ambiente da manifestação. Vamos adorar o Senhor? Let's go. O seu nome é o mais alto, seu nome é o maior, seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos e os anjos cantam. Vamos unir a adoração ao céu. Nessa casa, Pai, estabelece o teu trono de autoridade sobre essa casa, Pai. E o seu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo,
Declara. Declara com toda a sua força. É o maior. Seu nome. É sobre todos. Meu Deus. Todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Seu nome é o mais alto. Yes. Oh. Seu nome Yes. é o maior. Jesus. Seu nome É sobre todos. Yes. Let's go. os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, exaltado és, santo, santo pra Esse é o ambiente da presença. Esse é o ambiente da manifestação da presença. Nós honramos a tua presença, Pai. Nós honramos a tua presença, 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 nós entoamos as canções, nós entoamos os louvores, nossos lábios proclamam, Pai. Oh, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, exaltam o Rei da no ambiente de glória, anjos e homens exaltam aquele que era, casa de oração, aquele que é, casa de louvor, aquele que há de casa de poder, pedras vivas, aquele casa que era, espiritual. aquele que é,
Enche-me até transbordar. Derrama sua Nós amamos a tua presença, Senhor. derrama sua Nós amamos a tua presença, nós amamos a tua presença. enche-me Nós amamos a tua presença, Senhor. até transbordar. Deus, até transbordar, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar, derrama sua glória. Chamar os jovens e adolescentes aqui à frente. Nós vamos orar, jovens e adolescentes agora. Vou declarar essa unção agora. Essa geração é a geração poderosa, irmão. O inimigo está falando que essa geração não vai dar em nada. Eu digo que essa geração vai ser a geração mais poderosa nas mãos do Senhor. Nós vamos declarar sobre a vida deles, sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. Essa geração é a geração que vai resplandecer a glória de Deus. E nós vamos junto com eles colaborar para aquilo que Deus vai fazer. Eu vejo um exército poderoso se levantando. Eu vejo um exército cheio de unção, de autoridade. Eu vejo os mais ilustres aqui. Eu vejo as mentes brilhantes. Eu vejo os homens como José aqui. Homens que Deus vai dar sabedoria sobrenatural, meu Deus. Homens que Deus vai dar chave sobrenatural. Meu Deus, eu vejo essa geração, Pai. Essa geração não vai ser a geração da distração, não. Essa geração vai ser a geração da unção e do poder e da autoridade de Deus aqui. Eu quero declarar, Pai. Eu quero que a igreja levante a mão aqui. Nós vamos declarar essa geração agora. O que nós estamos cantando, o Senhor vai encher eles de autoridade, de poder, de unção. Eles são testemunhas. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão testemunhas oculares, testemunhas vivas. Por quê? Porque o Espírito não é por força, não é por força, mas é pelo Espírito. Eu quero agora todos colocar todos os líderes agora coloca as mãos, declara sobre a vida deles. Eu declaro agora, venha, declara, ora sobre eles, declara a unção do Espírito, a unção que despedaça o jugo. Pai, nós oramos agora como igreja, debaixo desse mover, debaixo dessa autoridade. Nós quebramos agora toda paralisia, toda apatia. Nós declaramos uma geração que se levanta cheia de poder. Eles são casa de Deus, são casas espirituais. Essa casa é uma casa de oração, essa casa é uma casa de presença de Deus, essa casa é uma casa do poder de Deus, essa casa é uma casa que manifesta o Filho. Eu declaro, Pai, eu declaro a unção do Teu Espírito, eu declaro a autoridade do Teu Espírito. Eu declaro, Pai, que se levanta jovens, adolescentes, crianças com autoridade, com revelação, com o poder do Espírito. Eu declaro, Pai, essa geração, uma geração, ninguém vai parar essa geração, ninguém vai pará-los, ninguém vai pará-los, porque é o Espírito que vai conduzi-los. Eu declaro, vocês voarão, voarão nas asas do Espírito, vocês voarão, vocês receberão revelações maiores, vocês receberão unção maiores, vocês receberão autoridade maior sobre a vida de vocês. Vocês irão longe, vocês vão impactar nações. Eu declaro, as nações esperam vocês, as nações estão esperando, as nações, eu declaro agora, as nações esperam por vocês, e vocês são profetas. Foi Deus que colocou a palavra na boca de vocês. Jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês
Vocês são fortes, porque o poder de Deus está em vocês. A autoridade de Deus está em vocês. Vocês venceram o maligno, vocês venceram o pecado, vocês venceram, porque o poder de Deus está sobre vocês. Uma chama, é um fogo, Pai, aqui. Tua autoridade é sobre a vida dele, Pai, tua unção, Pai. Incendeia, 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 incendeia. Eu declaro mais do teu espírito, corações agora, corações sejam tocados, corações sejam incendiados, corações sejam incendiados agora. Corações sejam incendiados, corações sejam incendiados. Se você está com alguma enfermidade, pode colocar a mão. Coloca a mão na enfermidade agora, eu declaro. Se você tem enfermidade agora, coloca a mão, se você pode. Jesus, eu te agradeço que o Senhor sempre nos ouve. Pai, aqui é a casa espiritual. Tua palavra diz que dois concordar aqui na terra vai ser ligado no céu. Pai, aqui nós somos mais de dois. E nós queremos concordar agora, Pai, com a obra do Calvário. Nós queremos agora declarar, Pai, com o sacrifício da cruz, porque toda enfermidade está ilegal na nova natureza. Pai, eu quero declarar agora toda enfermidade, agora eu comando, saia em nome de Jesus. Todo câncer saia em nome de Jesus. Eu declaro agora toda dor das pernas, dor das costas, toda dor de cabeça, eu declaro saia agora. Toda depressão, toda ansiedade, toda doença da alma, eu declaro vida, seja liberto. Eu declaro paz, alegria no Espírito. Eu declaro o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Eu declaro curas físicas, curas espirituais. Aquele que não andava vai andar, aquele que não via espiritualmente vai ver. Mas eu declaro também, Pai, um liberar de curas agora. Eu declaro curas. Eu declaro curas agora. Eu declaro curas. Eu declaro toda enfermidade agora está destruída pelo poder da cruz, pelo poder do nome de Jesus. Causas impossíveis. Coloca a mão para cima. Causas impossíveis, mão para cima. Esse é o ambiente da manifestação da glória. Nós trazemos a verdade do céu, Pai. Nós trazemos a verdade do céu, Pai. Nós vivemos por uma lei superior. Nós vivemos por um padrão superior, Pai. A lei da terra não nos determina. O que determina, Pai, é que nós fazemos parte do novo reino. Eu declaro agora, Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, Pai. Eu declaro agora, Pai, que seja feita a sua vontade, Pai. Aquilo que o Senhor trouxe e plantou, ninguém arranca, Pai. Eu declaro portas que se abram agora, Pai. Eu declaro aquilo que é impossível se tornando possível agora. Eu declaro que essa semana é semana de milagre, Pai. É semana, Pai querido, que telefones vão tocar, que notícias vão chegar, que só o Senhor pode fazer, porque nós cremos, nós declaramos, Pai, sobre toda a causa impossível. Eu declaro agora, seja agora tocado pelo impossível de Deus, a manifestação de Deus agora. Nós declaramos, Pai, liberação de documentos, liberação de green cards. Nós declaramos processos aprovados. Nós declaramos causas. Nós declaramos. Obrigado, Pai, esse ano de multiplicação. Os milagres vão multiplicar. O recurso, tudo vai multiplicar. Obrigado, Pai.
Essa é a casa de oração. Essa é a casa espiritual. Essa é a casa de poder. Essa é a casa de santidade, de filhos separados para o propósito eterno. Obrigado, Pai, por nos chamar, por nos escolher. E eu declaro uma semana, Pai, eles fluindo, casas espirituais, orando em todos os lugares, declarando em todos os lugares, manifestando Cristo em todos os lugares. Essa é a igreja, nas casas, aonde formos, temos o poder e a unção de Deus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória.